Paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Que Deus abençoe, boa noite para todos os irmãos, que Deus abençoe você e a tua família. Lembrando que nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você, amém? Os irmãos vão compartilhando, você que já está aí, vai compartilhando esta live para que mais pessoas possam ter o acesso, ou seja, possam receber a palavra de Deus. Porque hoje nós vamos falar sobre o perigo da mistura, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre isso, as más companhias, o perigo da mistura. Então nós vamos aqui ler alguns versículos da palavra de Deus. O povo de Deus não pode se misturar com o mundo, né? Então nós temos que ser santos. E o que é ser santo, hein, meu amado irmão? É ser separado do mundo. É simples assim, né? Então, eu quero fazer uma pequena oração para dar início. Paz do Senhor, irmã Elisa, irmã Márcia Oliveira. Deus abençoe a vida de vocês, que já estão aí nos comentários, né? Eu gostaria de fazer já essa oração, que você possa colocar a mão aí no teu coração, né? Para orar juntamente comigo, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar aqui a palavra no abrir da nossa boca, né? Então a finalidade dessa live hoje é trazer a palavra de Deus, né? Lembrando os irmãos também que eu estou orando nos dias pares, um dia sim, um dia não, no canal Direto com Deus da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nós estamos orando 1 hora de oração, das 15 horas, que são 3 horas da tarde, até as 4 da tarde, tá bom? Então vocês estão convidados para estarem participando da oração, né, que a gente ora. Esse canal é 24 horas de oração, mas, por exemplo, amanhã eu estarei orando nesse canal Direto com Deus, das 3 às 4 da tarde. É 1 hora de oração, né? Cada pastor. E está sendo uma bênção muito grande de Deus, tá bom? Então compartilhem também, né? E se inscrevam também lá nesse canal, para vocês receberem as notificações, né? E possam também estar orando, né? É uma bênção de Deus. Deus abençoe a irmã Suzana, nossa irmã Tati Marques. Deus abençoe a nossa irmã Rosânia Souza. Amém. Vamos orar então? Coloca a mão no teu coração. Grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, maravilhoso Deus, neste momento eu quero te agradecer por esta oportunidade de poder estar entrando na tua presença para poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Meu Deus, fortalece esse irmão, essa irmã, que está pronto para ouvir a tua palavra. Meu Deus, tira a angústia do coração, que o Senhor possa visitar este lar, esta casa, esta vida, com bênçãos, com vitórias, meu Deus, para esta vida. Que o Senhor venha repreender todo o mal. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento dessa pessoa, para que ela entenda, para que ela compreenda a palavra, a vontade do Senhor para a vida dela. Venha falar conosco. Meu Deus, só o Senhor tem, ó Pai, a palavra da vida eterna. Opera, Deus, e arranca todo impedimento para que o nome do Senhor, meu Deus, venha ser, ó Pai, glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos lá, então. Eu quero primeiramente que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo 34, no versículo 12 ao 16. Abra a sua Bíblia comigo, né? Vamos falar sobre o perigo da mistura. O crente não pode se misturar. O cristão, ele é santo, ele tem que ser santo, ele tem que ser separado do mundo, certo? Vamos lá, Êxodo 34, versículo 12. Olha o que Deus vai falar. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinarás de outro Deus, diante de outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele.
para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então, tá vendo? Aqui o Senhor Deus está dizendo para que o povo de Israel venha se guardar. Que eles não venham fazer concerto, ou seja, uma aliança, né? Ou seja, se misturar com os moradores da terra, com pessoas estrangeiras que não fossem da mesma nação que eles eram. Que eles não viessem se misturar com pessoas que não adorassem o mesmo Deus que eles adoravam. É isso que o nosso Deus está dizendo. Agora nós vamos, meus queridos irmãos, para Oséias, capítulo 7, versículo 8. Tá bom? Nós temos que tomar muito cuidado. Não se misturar. Nós vemos que o Senhor Deus mandou que os reis não viessem se casar, ou seja, ter muitas mulheres. Por quê? Porque se eles tivessem muitas mulheres, corria o risco de quê? Eles caírem no pecado da idolatria. Foi o que aconteceu com o rei Salomão, né? Nós vemos que primeiro reinou Saul, 40 anos, depois Davi, né? 40 anos também, somando 33 mais 7, né? Que ele reinou sobre Judá e Israel. Depois veio Salomão, reinou 40 anos. E a Bíblia diz que ele teve o quê? 700 mulheres e 300 concubinas, que somando dá um total de 1000 mulheres. E pela palavra de Deus, a gente entende que essas mulheres eram idólatras. Idólatras. E o que aconteceu com Salomão? Acabou, né? Tendo casado com essas mulheres, acabou caindo no pecado da idolatria. Uma coisa que Davi nunca fez foi ser idólatra. Esse homem, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele cometeu sim um adultério, cometeu sim um homicídio, mas jamais Davi se encurvou diante de outro Deus para adorar outro Deus. Agora, Salomão foi lá e começou a adorar outros deuses. Tá? E o perigo, olha com quem ele estava se relacionando, olha as mulheres com quem ele se casou. Um jugo desigual, né? E olha o que aconteceu, tá vendo? Agora nós vamos ler Oséias 7, 8. Oséias 7 e o versículo é 8. Diz assim, olha, irmãos, teve duas tribos que elas não aparecem lá em Apocalipse 7, elas não são citadas, elas foram tiradas pelo próprio Deus. Por que a gente sabe que eram 12 tribos de Israel, só que duas tribos não aparecem em Apocalipse 7. Por que João não escreveu ali o nome dessas duas tribos? Por que Deus tirou essas duas tribos de dentre as 12? Por causa do pecado da idolatria. Perderam o seu lugar por causa da idolatria. Isso me traz em memória até o que está escrito na carta à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2. Né? Nós vemos que o Senhor falou, se não te arrependeres, eis que eu tirarei do teu lugar o teu castiçal. Vai perder o teu lugar no reino de Deus. Se não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Então, quais foram as duas tribos que pecaram contra o Senhor, que caíram no pecado da idolatria, que foram tiradas, que perderam o seu lugar? Foi Dan e Efraim. Efraim era filho de José. Lembra de José? Um dos filhos de Jacó? Então, ele teve dois filhos, Efraim e Manassés. Então, as duas tribos que foram tiradas, que o nome delas não aparecem ali, Efraim e Dan, porque caíram no pecado da idolatria, perderam o seu lugar.
que nem a rainha Vasti perdeu o seu lugar, perdeu a sua coroa por causa da sua insubmissão. Tem gente que vai perder o seu galardão. Tem gente que vai perder a sua alma. Tem gente que vai perder o teu lugar no reino de Deus. Por quê, irmã Alessandra? Se tanto tempo eu estou dentro da igreja, se eu tenho tanto tempo de cristão, por que eu vou perder? Porque não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem renunciar o teu eu, a idolatria, a vaidade, a ganância, a avareza, o orgulho que está dentro do teu coração. Por causa disso, não querer se arrepender, eles vão perder o seu lugar. Assim como Dan e Efraim perderam o seu lugar, né? Se você for lá, peraí que nós já vamos ler Oséias 7:8. Se você for lá em Apocalipse, né? No Antigo Testamento tá lá, aparece o nome dessas tribos. Mas agora você vai em Apocalipse 7, já não tem mais, né? Porque o próprio Deus tirou, né? Aqui no capítulo 7, ó. No versículo 5 a seguir, aqui fala no 4 a seguir, o número dos assinalados, né? Então, no versículo 5, no capítulo 7, da tribo de Judá, aparece aqui, ó, tribo de Judá, depois tribo de Ruben, depois Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas cadê Efraim? Cadê Dan? Não tem mais aqui. Seu lugar foi tirado, perdeu seu lugar, porque não quiseram se arrepender da sua idolatria. Olha aí. Agora vamos lá em Oséias 7:8. A palavra de Deus diz assim: Efraim com os povos se mistura. Olha aí. Qual foi o problema? Se misturou. E porque se misturou, acabou caindo no pecado da idolatria. E a idolatria é o quê? É a abominação diante dos olhos do Senhor Deus, né? Efraim com os povos se misturam. Que povos? Povos estrangeiros, outras nações, que Deus falou para não se misturar. Foi lá e se misturou, né? Efraim com os povos se misturam. Efraim é um bolo que não foi virado. Talvez você nunca tinha visto esta palavra na Bíblia. Efraim é um bolo que não foi virado. Esse bolo aqui não é exatamente esse bolo que nós fazemos caseiro, em casa, comemos, não. Era uma espécie de como que eu digo? Aquela massa que a gente faz para fazer panqueca, né? Aquela massa de panqueca, certo? Então, como se fosse uma panqueca, né? A gente coloca lá no fogo a massa, logo a gente tem que virar para não queimar, né? Então, imagina um bolo que não foi virado, colocou lá no forno e esqueceu de virar o bolo. E aí, o que acontece com o bolo? Se a gente não virar o bolo, ele vai queimar de um lado e do outro vai ficar o quê? Vai ficar sem cozinhar, né? O bolo não vai cozinhar do outro lado, certo? Vai ficar cru, vai ficar, né? Ali aquele bolo que não presta para nada. Como que você vai comer um bolo queimado de um lado e do outro, né, nem sequer foi cozinhado, certo? Não assou, né, do outro lado, não assou. Então não presta para nada. É o que Deus está querendo dizer aqui, né? Efraim com os povos se mistura, então ele não presta para nada, certo? Tem que ser lançado fora, tem que ser tirado, tem que ser descartado, né? Já não serve mais. Agora, aquele que se separar, que se purificar, será um vaso útil que Deus vai usar. Ele é preparado para toda obra. Tá lá em Timóteo, né? Segundo Timóteo, fala sobre o vaso, né? Sobre a questão do vaso que se separar, que se purificar. Olha aqui, ó. No versículo 21, capítulo 2 de 2 Timóteo. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra.
Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, fé, caridade, paz com os outros que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Ao mesmo tempo aqui a gente vê que está falando das companhias, seguir com aqueles, não é com qualquer pessoa, né? A gente não pode andar com qualquer pessoa. Aqui está falando de seguir com aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor. Pessoas de oração, pessoas que clamam a Deus, pessoas que são espirituais. É esse tipo de pessoa que o cristão tem que andar, que nós temos que ter como companhia. Imagina você é um cristão e você começa a se misturar, né? Se relacionar com o mundo, com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, não tem nada em comum com você, não tem a mesma fé, não tem o mesmo amor, são pessoas de mau caráter, são pessoas que não estão nem aí para a sua alma, são pessoas que só querem satisfazer a sua carne, o desejo da sua carne. Como que eu vou andar com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu tenho? Eu não estou dizendo, meu querido, minha querida, que eu não posso falar oi, bom dia, boa tarde, ir lá na casa da pessoa, orar pela pessoa. Mas eu não posso ficar com aquela amizade de que onde vai a pessoa, eu vou atrás, eu estou sempre junto, eu como junto, é churrasco todo dia junto com aquela pessoa, eu ponho no carro, vou junto com aquela pessoa para todo lado. É dessa maneira que eu estou dizendo que nós não podemos andar. A Bíblia fala em Provérbios 13, 20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos, será afligido, né? Então anda, se você quer ser sábio, anda com quem é sábio. Não vai andar com pessoa que não tem compromisso com Deus, se você é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Se você é uma pessoa de oração e andar com uma pessoa que não gosta de oração, você é uma pessoa que ama ler a palavra de Deus, ama a doutrina, e for andar com uma pessoa pervertida, que não crê na doutrina, que crê em heresias, daqui a pouco você também está acreditando em heresias. Você pode ser influenciado. Igual pessoas que vão para a faculdade. Não que nós não podemos fazer faculdade. Não que nós não podemos trabalhar. Nós temos que estar preparado para entrar em qualquer local e dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entrar em qualquer lugar, estar preparado para entrar em qualquer lugar e deixar a luz brilhar, iluminar aqueles que estão nas trevas do pecado. Não é verdade? Porque senão Satanás vai tomar conta de tudo, né? Então imagina, não que eu não possa fazer uma faculdade, eu posso fazer, mas eu tenho que estar preparada para entrar lá. Porque se eu for lá e não preparar a minha vida primeiro, o meu psicológico, a minha fé, eu tenho que estar em dia com o Senhor, vivendo a palavra de Deus. Eu tenho que ter o conhecimento de Deus. Porque se eu entrar lá de qualquer jeito, daqui a pouco eu estou sendo influenciada ao invés de quê? Influenciar aquele povo que está na escuridão do pecado. Tem gente ali ateu, que nem acredita em Deus e nem na sua palavra. Tem gente satanista. Agora imagina, eu vou lá todo despreparado, eu não leio Bíblia, eu não sei o que está escrito na Bíblia, eu só escuto o pregador pregar. Eu só fico no YouTube, na internet, ouvindo pregadores pregar. Eu estou preparado para entrar numa faculdade? Eu vou entrar lá e vou acabar misturando e me corrompendo, desacreditando de Deus, caindo na apostasia. É o que pode acontecer. Então a gente tem que se preparar. Né? Você que é jovem, quer ir para a faculdade, prepara a tua fé. Firma tuas estacas na presença de Deus. Se vista da armadura de Deus, para você não cair na cilada do inimigo. Não é só o jovem, não. Tem muita gente adulta que vai para a faculdade, né? Viaja, vai para certos lugares, vai para casa de família, que é só Deus na causa. Se você não tiver bem alicerçado mesmo, firmada tuas estacas, daqui a pouco você está fazendo o naufrágio da sua fé. Recuando. E a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele e naquela que recua. Nós não podemos recuar. Não é verdade? Então, olha aí, meus irmãos. A palavra de Deus diz aqui, né? Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Né? Então, nós vamos
Não vai servir para nada, né? É que nem aquela vara seca lá, né? O galho seco que está desligado da videira vai morrer, vai secar. E um galho seco só serve para ser queimado, só serve para o fogo. Não é verdade? Não tem como ele produzir fruto desligado da videira. Vai morrer, vai secar. Sim ou não? Não vai ficar verde. Vai perder toda aquela cor verde que o galho tem, certo? Toda aquela coisa bonita, aquele vigor, né? Então é isso daí. Vamos tomar cuidado com quem a gente anda. Tem até um certo ditado que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem você é. Com quem você anda? Com quem nós temos andado? Quem tem sido as nossas companhias? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Dentro do seu carro? Quem são os teus amigos? Quem são os irmãos com quem você anda? Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos nos misturar. Olha o que aconteceu na época de Esdras. No capítulo 10, no versículo 2 de Esdras, também vai falar que Deus falou com aquele povo, né? E os israelitas, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras e eles tiveram que se arrepender. Eles tiveram que despedir aquelas mulheres hetéias. E os seus filhos também tiveram com elas. Porque essa sim era uma demonstração de verdadeiro arrependimento quando eles despedissem as mulheres e as crianças com quem se casaram, certo? Agora, se eu peço perdão e continuo com as mulheres e continuo com as crianças, eu não me arrependi coisa nenhuma. E eu disser, não, minha fé é verdadeira? Não, essa fé é uma fé fingida. Porque a fé que justifica vem acompanhada de obras, atitude, arrependimento, renúncia, despojo, né? Quando a pessoa se despoja daquela veste velha do pecado, né? Suja do pecado, certo? Então vamos ver Esdras 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para nós, para você. Está ao vivo, irmã Nazir? Sim, está ao vivo. Né? Ainda há esperança para quem errou, para quem pecou. Né? É só você se arrepender. Abandonar o seu pecado, entregar a sua vida de corpo, alma e espírito para Jesus. Servi-lo com interesse, decidir servir a Ele com interesse de coração, de todo o teu coração. E Ele irá te perdoar. Amém? Então é que está dizendo, agora pois, olha o que o povo israelita está dizendo, agora pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então, veja bem, aqui os israelitas estão decididos a abandonar aquelas mulheres, né? E aquelas crianças. Se desvincular, certo? Então, é assim, irmãos. Quem está arrependido, abandona o erro. Sai do erro. Sai do lamaçal do pecado. Não fica ali, não. Atolado ali, não. Né? Acontece uma mudança de mentalidade, que é chamada de metanoia. Acontece uma mudança no coração da pessoa, né? Então, olha aqui que interessante, certo? Olha só para você ver. Lá em 1 Reis 18, também fala sobre os profetas de Baal, os profetas de Azera e sobre Elias. Elias falou assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu, mas se Deus é Deus, seguiu. Que negócio é este de ficar em cima do muro, querendo servir dois senhores? Aquela mistura, que negócio? As coisas de Deus são sem mistura.
Mas hoje há uma mistura do santo com o profano, um misticismo dentro das igrejas. As pessoas estão se misturando com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, olha aí, para atrair as pessoas. O máximo possível de pessoas para a igreja. E nós não podemos nos misturar. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é santo, continua vivendo, andando em santidade. Não queira se misturar, não se conforme com este mundo, diz a palavra de Deus. Não vamos abraçar o pecado só para agradar alguém. Só para não perder a amizade, não vamos abraçar o pecado. Só para não perder a herança. Ah, porque eu vou perder o meu trabalho se eu não fizer assim. Não, meu irmão. A única coisa que a gente tem de ter uma preocupação é não perder a alma. É não perder o nosso lugar no reino de Deus. Amém? Se você perder seu trabalho, Deus vai cuidar de você por causa da tua fé. Perca o teu trabalho, mas não nega a tua fé. Perca a tua posição, mas não negue a tua fé. Não negue Jesus. Amém? Então, olha aí, os profetas de Baal, Elias falou para eles, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Decide, gente. O mundo, o que você quer da vida? Tem gente que não decidiu. Está naquela indecisão, né? Não sabe no que crê. Não sabe se crê na Bíblia ou se crê no Alcorão. Não sabe se crê na Bíblia ou no livro dos Mormons. Não sabe se crê na Bíblia ou na revista Sentinela. Não sabe se crê na Bíblia ou se crê, sei lá, no que mais, no livro de São Cipriano. Nós temos que crer em Jesus e na palavra dele que está na Bíblia. Porque esta é a verdade. A única verdade que liberta é Jesus e a sua palavra, né? Então, e os profetas de Baal, pensa num povo que sabia qual era o Deus verdadeiro, mas por causa da ganância, da avareza, de status, de fama, vai lá, senta na mesa com Jezabel, fica se misturando com quem não quer nada com Deus, fica se misturando com gente idólatra, com gente que tem o coração pervertido. Olha aí, aquela mulher era rainha das prostituições. Não é que ela pegava uma bolsa e saía rodando a bolsa, ou estava com um homem hoje, outra manhã, não, gente. A prostituição era a idolatria. Pensa numa mulher se prostituindo após vários deuses. Uma mulher que servia uma diversidade de deuses. Que prestava culto a Baal em vez de prestar culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Uma rainha que era rainha das prostituições. Agora pensa eu, profeta de Deus, para poder ter status, fama, só para sentar com Jezabel, vou concordar com ela. Eu vou também adorar Baal para poder sentar na mesa junto com ela, comer do bom e do melhor. Eu prefiro comer ovo frito do que sentar ali para comer manjar, filé mignon e depois perder a salvação e ir para o abismo. É preferível um bocado seco numa casa cheia de paz, tranquilidade, com Deus, do que você ter muitas coisas, muitos bens materiais, status, fama, fazer sucesso e você tá sem Deus. Nem o seu nome está escrito no livro da vida. Não tem o passaporte para morar no céu. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Ganhar um monte de amigo. Eu tenho um monte de amizade. Mas lembra bem, são essas amizades que estão fazendo você se corromper. São esses seus amigos que estão te influenciando você a sair da presença de Deus. São essas amizades que estão afastando você de Deus. Agora faça uma análise da sua vida, as suas amizades, os seus amigos, os seus parentes, os irmãos da igreja com quem você congrega, eles te aproximam de Deus ou eles te afastam de Deus? Mas por que, irmã Alessandra, até os irmãos da igreja têm que fazer análise? Porque hoje tem pessoas que dizem ser crente, dizem ser cristão e não são. Não se parecem nada com Cristo. Então a gente tem que fazer uma análise. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não tem compromisso com a palavra. Não está vivendo a palavra, não concorda com a doutrina, não concorda com a palavra de Deus, está apenas na igreja.
E estar na igreja, ser crente, até o diabo é. Tiago 2,19, até o diabo é crente. Mais crente até do que alguns. Ele vai lá na igreja todo dia. Ele até estremece. Olha aí. E hoje tem gente que nem temor a Deus não tem mais. Nem respeito a Deus, não tem medo. Da mão de Deus. Do juízo de Deus. Né? Então, olha aí, meus irmãos. Nós não podemos, por causa de status, por causa de... eu queria ter amizade com ela, então vou sentar lá na mesa, eu vou lá me misturar. Eu vou lá fazer isso, igual tá fazendo para me ganhar aquela... Tem gente que pensa assim, né? Eu vou pecar para ganhar o pecador. Eu vou fingir de louco para ganhar o louco, mas espera aí. Não é que você vai deixar a baba escorrer, que nem um louco, para ganhar o outro louco. Não é assim, não. Paulo falou num sentido, não é assim que eu vou ter que pecar para ganhar o pecador, falar em gíria para ganhar quem tá na gíria, fumar droga para poder ganhar quem tá se drogando. Não é assim, não, meu irmão. Não é esse o caminho que Paulo quis dizer, não. Mas tem gente que, para justificar o seu erro, o seu pecado, ele usa a Bíblia. Usa palavras, textos isolados da Bíblia para poder querer, né, justificar o seu erro. Por que ele está fazendo assim, assado, e pega textos e faz ali, monta ali uma doutrina, né? E quer fazer daquele jeito porque diz que está certo. Então, olha aí, né? Cuidado para você não se misturar com esse mundo. O mundo já está no maligno. Nós somos uma candeia que é para ser colocado no velador para iluminar os perdidos da casa. Então a gente não pode ser escuridão, estar lá, ser escuridão que nem aqueles que estão na escuridão. Nós somos luz, temos que andar na luz. Nós temos que ser diferente. Imagina você tá ali, a Bíblia fala, as más conversações, ou sejam, as más companhias, corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Imagina eu começar a andar com uma pessoa que só fala mal dos outros, só fala mal do pastor. Imagina eu andar com uma pessoa que só fala palavrão. Eu tiro por experiência as crianças, os nossos filhos, né? Aqui em casa, por exemplo, meus filhos nunca ouviram palavrão, né? Cresceram e nunca ouviram palavrão, nunca ouviram xingamento. E eles não aprenderam xingamento e nem palavrão. Nunca saiu da boca deles um palavrão, um xingamento. Por quê? Porque eles não ouviram isso aqui. Eles cresceram num ambiente cristão, onde não tinha palavrão e nem xingamento. Agora imagina um lar onde as crianças convivem, presta atenção, convivem com pai, mãe que xinga, briga, bebe, cachaça, fala mal dos outros, fica de olho na vida do vizinho, é fofoqueiro, é mexeriqueiro. O que acontece? Os filhos ficam fofoqueiros, mexeriqueiro, gosta de falar mal da vida dos outros. O pai que mente na frente dos filhos, os filhos começam a mentir, copiar o seu modelo de vida. Se o pai fala palavrão, o filho começa a copiar o palavrão, começa a copiar o xingamento. Então, as más companhias, que no caso aqui são os pais, as mães, que estão sendo a companhia dos filhos constantemente, corrompem os bons costumes. Às vezes a criança nem sabe o que é palavrão e começa a falar palavrão por causa do pai, por causa da mãe. Não é verdade? Por causa do vô, da avó, do tio, da tia. Ali, o meio que ele convive, se ele ficar ouvindo aquilo ali, daqui a pouco ele tá falando, tá sendo influenciado. Tá aprendendo aquilo ali. Aí começa a pegar o costume, o hábito de fazer algo que não fazia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por mais que nós somos espirituais. Por mais que você pense assim, ó, eu sou o Superman, eu sou uma super mulher, eu não vou cair, eu não vou errar, eu posso andar com quem que for, eu sou o tal. Não pensa assim, não, porque a gente cai, a gente está sujeito a cair. Quem está de pé, cuide. A Bíblia diz, cuide para não cair. A gente tem que orar, vigiar, para não cair na tentação, porque o ser humano, infelizmente, ele cai. Davi caiu, Pedro caiu. Olha, gente, o que teve na Bíblia de gente que caiu não está escrito. E eram homens, eram mulheres de Deus, eram pessoas de Deus que caíram, né? Então, olha Sansão, gente, um homem que a gente jamais imaginava que fosse cair. Olha com quem ele se relacionava. Tá lá a história dele em Juízes 13, a seguir.
Olha com quem ele se relacionava. Não ficava ali no meio dos israelitas, não. Ele ia lá para o meio dos filisteus se relacionar, uma amizade, ficar de amizade aqui, acolá, até ele se apaixonar por uma tinita, né? Uma moça de Tina. E aí ele quis se casar, e o pai e a mãe falou aqui, entrou, saiu do outro lado, né? Não deu ouvido. Não, filho, aqui tem moça para casar, entre a nossa família, que serve o mesmo Deus, que tem a mesma cultura, que segue os mesmos valores que nós. Meu filho, não vai lá para os filisteus, não vai lá casar lá não. São pessoas que têm outros deuses, são pessoas que não vivem a palavra de Deus. Não vai não, não vai por esse caminho, não olha para a aparência, mas ela é bonita, é que eu fiquei apaixonado por ela. Aí tem aquele ditado, né? Amor é cego, e às vezes quem tá de fora tá vendo, né? O perigo da mistura, o perigo de se relacionar com o mundo, com aquele que não teme a Deus. Olha o perigo de se unir num jugo desigual, meu irmão. Que comunhão tem as trevas com a luz, que concórdia há entre Cristo e Belial, né? Tá lá, se não me falha a memória, em 2 Coríntios 6, 14. A palavra de Deus fala, né? Deixa eu ler aqui para vocês. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Né? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Tá vendo, gente? O Senhor está dizendo, neles habitarei. Diga assim, eu sou a habitação do Senhor. Põe a mão no teu coração e fala assim, Jesus Cristo está habitando na minha vida. Como é bom a gente ser uma habitação do Senhor, né? Nós somos o templo de Deus, a morada, o santuário de Deus. Agora imagina alguém que é o santuário de Deus, que está cheio de Deus, começar a se unir com a pessoa que não está cheio de Deus, né? Meu Deus, não vai dar certo, meu irmão. Que sociedade, imagina fazer sociedade, aliança com esse tipo de pessoa. Imagina que você não gosta de coisa errada, você é justo, você pratica justiça, você não é desonesto, você não é ganancioso, você não é avarento, você não usa balança enganosa, mas aí você faz sociedade com um ímpio, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não teme a Deus. E aí aquela pessoa ímpia faz tudo do contrário do que você faz. Usa balança enganosa. Imagina você na sociedade. Vamos montar um comércio juntos para prosperar. Ganhar nosso pão de cada dia. Mas aí que está o problema. Ele é ímpio e você é um justo. Ele usa balança enganosa, usa de mentira, ação injusta e enganosa para se enriquecer, para florescer. Agora o justo não. É diferente, ele confia no Senhor. Ele anda na mão certa de Deus, ele pratica a verdade, não a mentira. E aí como é que vai dar certo? Aí você puxa para um lado, ele puxa para o outro, ele puxa para o outro e você puxa para o outro lado. Não vai dar certo. Vai virar briga, vai virar contenda, não vai. Não vai dar certo essa sociedade, né? Então, olha aí, Sansão, o que aconteceu com ele? Foi lá, casou com a moça, já deu problema. Daqui a pouco ele vai lá, entra uma prostituta, né? E daqui a pouco ele vai lá e se apaixona pela Dalila. Foram 3 relacionamentos diferentes, né? E todos, deu tudo errado. No último, ele perdeu sua visão. Ele ficou cego. Ele perdeu a sua força. Olha aí, meu irmão. Meu Deus. Que situação, né? Que situação. Então nós não podemos nos misturar. Olha o perigo da mistura. Olha o perigo da mistura. Cuidado, cuidado. Novamente eu quero dizer para você, cuidado com quem você anda. Pessoa que não professa a mesma fé. Pessoas que não trazem a mesma doutrina. Cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã.
você crê na doutrina, você guarda princípios, você tem a essência, certo? Você tem a sua verdadeira identidade. Você é um cristão de verdade. É parecido com Cristo. Mas aí tem aquele outro lá que se diz um cristão, mas é um cristão nominal, só de nome. Que não busca Deus com profundidade, com intensidade igual você. São pessoas de relacionamento que gostam de relacionamento superficial. Eles acreditam que não precisa de buscar Deus mais fundo, mais profundo. Não precisa. São pessoas que, não tem nada a ver, não. Tem aquela moda do não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Certo? E aí, se você começar a dar ouvido, você vai acabar se corrompendo. Então, cuidado com quem você está andando, com quem você conversa todo dia demais. Cuidado aonde você está indo. Talvez você ache que está sendo edificado, recebendo ensinamentos que vão te edificar. Mas não, você está recebendo algo que vai te afastar mais ainda do Deus vivo, do Deus poderoso, né? Então, muito cuidado. Hoje a gente nem sabe quem é crente mais, porque está uma verdadeira mistura de mundo com igreja, igreja com mundo. Antigamente você sabia quem era igreja e quem era o mundo, do mundo. Hoje você não sabe discernir mais. E ainda as pessoas te cobram ainda. Me dá paz aí, eu sou da igreja. E você nem sabe que é da igreja. Porque não tem testemunho, não tem aparência de um cristão, não é parecido com Cristo. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, porque cada dia que passa está ficando mais difícil. Amém? Tem até aquele versículo que fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como, né, irmão? Andar duas pessoas junto, na mesma... Não tem, dois juntos, porque tem que caminhar na mesma direção. Imagina o jugo que é colocado sobre os animais. Aquela canga que é colocado sobre os bois para puxar a carroça. Aquilo faz com que eles caminhem na mesma direção, certo? O jugo é para caminhar na mesma direção, fazer o animal caminhar na mesma direção, né? Então agora, imagina se dois não tiver de acordo. Não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Um quer ir para lá, o outro quer ir para cá. A carroça vai virar piruleta. A carroça vai tombar. Não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vai sofrer acidente. Porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Então, olha aí. Os dois têm que estar de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agora, como é que você anda com pessoas que você sabe que não acredita no mesmo Deus que você? Fica para lá, fica para cá. E você anda com pessoas que estão nas heresias, acreditando em heresias. Estão corrompidos, a mente está corrompida, cauterizada, caíram na apostasia, são pessoas divididas, né? Olha aí. Que tem um novo conceito de fé, a fé deles não é mais a fé que nós aprendemos, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Amém? Deixa eu ver se tem algum outro versículo aqui. Tiago 4:4. Vamos ler aqui o último versículo para nós terminarmos nosso estudo, né? Tiago 4:4. A palavra de Deus diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a gente não pode querer se misturar com o mundo, ser amigo do mundo, ter amizade, relacionamento com o mundo. Porque senão nós nos tornaremos inimigos de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele fazia vontade de Deus. Porque ele não se relacionava com o mundo, mas sim ele tinha o que? Um relacionamento de amor com Deus. E é esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com ele, que o homem perdeu lá na época do Jardim do Éden.
Adão e Eva perderam esse relacionamento com Deus, essa comunhão, né? Imagina o Senhor ia ali todo dia no jardim para falar com o homem, tinha aquele relacionamento maravilhoso, aquela comunhão maravilhosa. Mas aí daqui a pouco o homem começa, né? Falar com a serpente, começa a comer do fruto, come do fruto, começa. Isso aí é relacionamento com o mundo, é cair na tentação, isso aí foi a queda, né? E aí abriu a porta para entrar a morte, entrou a morte, depois entrou a doença, e foi entrando tudo de ruim, né? Através da desobediência. Amém? Então, irmãos, para que nós não venhamos ter prejuízos, tá aqui, ó, tá aqui na palavra de Deus o conselho, a orientação para nós. Só vai se dar mal, errar, quem não tiver conhecimento da palavra de Deus, quem não buscar o conhecimento. Porque nessa palavra há conselhos e orientações para nós. Erra quem quer errar. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele fala comigo e com você, ele fala conosco. Ele nos dá a direção, não precisa ficar atrás de profeta. Eu preciso de uma direção, vou atrás do profeta Bertano, o profeta apóstolo fulano de tal. Irmão, aqui está a direção que você precisa na palavra de Deus. Nós não precisamos de correr atrás de profeta, porque aqui tem a maior profecia que é a palavra de Deus. Para a tua vida, para a nossa vida, né? Você vai atrás de profeta, corre o risco de ser enganado e cair no abismo sem fim, numa apostasia. E não conseguir mais recuperar a tua fé, né, que você tinha com Deus. Então vamos tomar cuidado. Tá aí essa palavra de Deus. Amém? Cuidado com quem você está se relacionando. Você que está namorando, vai casar, quer casar. Cuidado, hein? Cuidado, é bonito, mas não tem a mesma fé. Não serve o mesmo Deus, então não serve. Cuidado. Cuidado para não perder o teu lugar no reino de Deus. Porque por causa da mistura, Efraim perdeu o seu lugar. Não prestava para mais nada. Cuidado. Lembra de Oséias 7:8. Para nós não cairmos no mesmo pecado de Efraim. Para não se misturar. Se você está no seu trabalho, vigia. Esteja em vigilância. Está uma rodinha de fofoca, de briga, de contenda, de piadas. Pessoas vendo pornografia. O que você tem que fazer, irmão? Não é ir lá e participar. Ficar lá no meio ouvindo e dando gargalhada. Você tem que sair de perto. Não vai lá se assentar na rodinha dos escarnecedores, dos piadistas, dos dinheiristas. Não vai lá no meio dos escarnecedores que estão escarnecendo das coisas de Deus. Mas eu não estou falando nada, mas está ouvindo, está emprestando o seu ouvido a Satanás. Amém? Está dando ibope para ele, emprestando o seu ouvido, ouvindo coisas que não edificam, né? Que não glorificam a Deus. Então não vai lá. Está trabalhando, faça o seu trabalho, seja diferente, dê testemunho. A luz não pode ser apagada, não deixa a tua luz apagar. Seja uma lâmpada que brilha no meio da escuridão. O mundo está todo no maligno. Aí você vai lá se perder também, ficar no maligno também. O fulano está vendo pornografia. Eu sou crente, eu não estou na igreja, mas eu vou lá ver também. O que ele está mostrando? Não vai não, que você vai perder a bênção de Deus. Tem gente lá falando mal do seu patrão. Você vai lá participar da maledicência deles? Não, nós não podemos. Quer dizer, você até pode, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se você for lá, vai perder a bênção. Se você for lá, você vai ficar em pecado diante de Deus, em falta com Deus. Porque a maledicência não é fruto do Espírito Santo. Não é coisa de cristão. É coisa de ímpio, de quem não teme a Deus. Olha aí. Aí você vai lá falar mal dos outros para participar da rodinha, assentar com eles. Nós não podemos se misturar com o mundo, né? Querer trazer coisas do mundo para a nossa vida. Olha o povo de Israel trazendo o Egito dentro deles, meus irmãos. Não foi difícil tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Tirar do Egito não foi tão difícil não, foi só Deus mandar umas pragas lá. Ele conseguiu tirar, foi Deus mandar a praga da morte dos primogênitos. Já conseguiu tirar o povo de Israel do Egito.
Mas para tirar o Egito de dentro deles, não foi fácil, não. Né? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Não deixe o teu coração se encher das coisas desse mundo. Não queira as coisas deste mundo. Não se relacione. Não seja amigo desse mundo. Senão você vai ser inimigo de Deus. Está se constituindo inimigo de Deus. Né? Então tá aí a palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Eu encerro por aqui dizendo para você: Jesus está voltando. Jesus está voltando, está perto, mais perto do que nós podemos imaginar. Alguma coisa vai acontecer. Deus está preparando o povo dele. Deus está preparando o povo dele. Esteja em oração para se encontrar com o Senhor, para não se corromper, para não cair, para não se contaminar, para se manter no espírito. Né? Para você também não cair na apostasia, se mantém em oração. Para você se manter firme na presença de Deus, fica na oração. Olha o canal de oração aí, direto com Deus, da Igreja Deus é Amor, 24 horas de oração. Eu durmo com esse canal ligado em oração, né? Que está sendo uma bênção. Amanhã estarei orando das 3 às 4 da tarde no canal Direto com Deus. Estamos em oração. Amém? Então peço para os irmãos, fiquem em vigilância. Alguma coisa está para acontecer, Jesus está para voltar. Tudo indica que Jesus está voltando. Olha, na Arábia, acho que foi na Arábia Saudita, gente, que mais de 1000 pessoas morreram por causa do calor. Alguns estão dizendo que foi 500, tal, mas eu ouvi um comentário que foi mais de 1000 pessoas que morreram por causa do calor naquele evento dos muçulmanos, né? Que eles têm que praticar lá aquelas 5... eu esqueci lá como é que é lá. São 5 coisas que eles têm que fazer, né? Segundo a religião deles, eles têm que ir uma vez lá para poder cumprir, né? Acho que é ir lá nesse lugar para poder cumprir conforme a religião deles, né? Então, eles foram e acabaram morrendo, né? Cumprindo aí essa missão deles, da religião deles. Acabaram morrendo mais de 1000 pessoas por causa do calor. Gente, a palavra de Deus está cumprindo. As coisas estão acontecendo. É tudo cumprimento da palavra de Deus. Olha as coisas aí, meu irmão. Meu Deus, Israel, é guerra, é ameaça de guerra, né? Tudo isso, irmão, é Jesus tá voltando. São prenúncios da volta de Jesus, né? Então tome cuidado, não fica distraído com a internet, com rede social, tira tempo para Deus, amém? Cuidado com rede social, cuidado com vídeos que você vê na internet, leia a Bíblia, não fica só pegando estudo de pastores, de pregadores de internet, porque a corrupção está tomando conta das plataformas, é uma mistura terrível. Cuidado, meus irmãos. Vamos ler Bíblia. Tem um senhor que fica na internet, um homem aí que ele está passando estudos totalmente errados da palavra de Deus e muitas pessoas acreditando, absorvendo aquilo ali. Então, cuidado, meus irmãos. Se tiver alguém para aceitar Jesus, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus. Se tiver alguém para desviado para voltar, põe aí, eu quero voltar para Jesus. Volta, aceita enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. Amém? Coloca aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa as pessoas que estão te aceitando como Salvador ou reconciliando. Abençoa todos que participaram desse estudo, que o Senhor possa declarar sobre a vida deles bênçãos, sobre o seu lar, sobre a tua família, que as enfermidades, que os males, os demônios venham cair por terra. Se tiver algum mal assolando agora, esta vida, esta família, Pai, que o Senhor repreenda, dê a solução, ampara, sustenta, Pai, meu Deus, essa pessoa que ama a tua palavra, parou aqui para ouvir a tua palavra, porque ama o Senhor, ama a tua palavra. Ó Deus, que essa pessoa seja agora renovada pelo teu Santo Espírito. Ó Pai, que essa pessoa receba agora o toque do Senhor na tua vida e que esse toque venha trazer cura, libertação, saúde, venha trazer restauração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou dizer para você uma coisa. Ontem eu disse na igreja, eu falei, enquanto a gente para meditar, para ouvir a palavra de Deus, Deus está trabalhando nas nossas causas, na nossa família. Eu falei isso ontem na igreja.
Uma irmã tomou posse da vitória. Quando ela chegou em casa, hoje ela me deu a notícia que o marido que estava separado voltou, né? O seu lar foi restaurado, enquanto ela estava ali ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. A paz e a paz de Deus.